definiu a internet como um parque, ou o próprio meio ambiente, um espaço indistinto que pode e deve ser usufruído por todos, pela sociedade de hoje e também do futuro. Mas esse uso deve ser regulado. Para tanto, o Brasil discute há alguns anos o Marco Civil da Internet, uma lei que define o que podemos, não podemos e devemos fazer nesse uso. Esse cenário, porém, não tem nada de idílico. Desde sua chegada na Câmara dos Deputados em 2011, o projeto do Marco Civil da Internet se transformou numa verdadeira queda de braço entre as grandes empresas que prestam o serviço de internet e as empresas que vendem conteúdo e os consumidores. É desse impasse que nós vamos tratar hoje no Brasil em Debate, que começa agora, pela TV e Rádio Câmara. E nós vamos discutir os problemas enfrentados pelo Marco Civil da Internet com o relator da proposta, deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, e Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro. Deputado Alessandro Molon, deputado Harold, a questão central, é melhor a gente atacar de frente, é a questão da neutralidade. Agora, a neutralidade parece uma questão muito técnica, muito confusa para o que é essa neutralidade e quais as questões que estão em jogo. O que é quebrar a neutralidade, o que significa isso para o usuário? O deputado Alessandro Molon poderia começar como relator? Com muito prazer. Eu queria cumprimentar a Vânia, cumprimentar o deputado Harold, falar do meu prazer de estar aqui nesse debate, cumprimentar quem nos acompanha pela TV Câmara, pela Rádio Câmara também, né? E falar desse tema que eu acho que é um tema decisivo para o futuro da democracia brasileira. Eu acho que esse tema da internet, como você disse bem, ele vai muito além daquilo que em princípio parece. Hoje em dia, cada vez mais a gente depende da internet e até mesmo as recentes manifestações de junho e julho desse ano foram convocadas e mobilizadas pela internet, pelas redes sociais, né? De forma que, a meu ver, o futuro da democracia vai passar cada vez mais pela internet. E o futuro da internet passa pela neutralidade. Por quê? Porque a neutralidade é a garantia de que todos os pacotes de dados que trafegam pela rede sejam tratados sem discriminação. Ou seja, o provedor de conexão, aquele a quem a gente paga para se conectar à internet, a nossa banda larga, ou a internet no celular, né, no dispositivo móvel, esse provedor de conexão, hoje em dia, ele gostaria de poder fatiar o nosso acesso à internet, ou seja, cobrar taxas especiais, dependendo do tipo de conteúdo que a gente quisesse acessar, ou cobrar taxas especiais daqueles que colocam conteúdo na rede. Isso mudaria completamente a experiência de internet que a gente tem hoje. Seria uma internet muito pior, ou seja, para acessar o e-mail eu pagaria R$100 por mês, se eu quisesse baixar uma música 150, se eu quisesse mexer em redes sociais 200, se eu quisesse, por exemplo, assistir um vídeo no YouTube, talvez 300, e para falar no Skype ou num Voice sobre IP, eu teria que pagar ainda mais. Ou seja, isso estragaria a internet brasileira. Deputado Harold, como é que o senhor vê essa questão da neutralidade? Eu, antes da neutralidade, eu vejo uma outra questão. É a questão da regulamentação da internet. Eu entendo que a lei é sempre restritiva. E nós estamos falando de liberdade na internet, de uma internet livre, como está hoje. Quando começou também há 15 anos atrás, também ela era uma internet livre, nós lutamos por isso. Estabelecer os protocolos, os entendimentos para o trânsito, o acesso e o trânsito das mensagens, enfim, fazer a conexão, mas livre. Quando se faz uma lei, esse é o meu pensamento, por isso eu tenho muitas dúvidas sobre esta lei da internet, que ainda por cima tem um nome que não me agrada, Marco Civil. Não é um Marco Civil. Porque é uma lei do governo, é um marco legal, é uma lei geral da internet. Quando se faz uma lei, logo aparecem dezenas de projetos de leis tentando modificar a lei. Esta lei a gente fala muito, mas é uma lei principiológica, estabelece os grandes princípios de operação da internet, mas eles estão estabelecidos no entendimento. Então eu acho que nós temos que relegislar alguma coisa assim. Foi falado no início que a internet é um grande ecossistema, né? É a sociedade virtual, digamos assim. E é mesmo, eu digo que é um espelho da sociedade. Lá atrás está a internet. Quer dizer, quando você vai ao espelho e você vai se maquiar, você faz a maquiagem no olho real. Você não faz a maquiagem lá no virtual. É mais ou menos a mesma coisa, como metáfora para entender esse assunto. Então, nós temos que legislar do lado de cá, que são os acessos. Tem problema de neutralidade? Tem, sério.
que o deputado Molon colocou claramente para todos os nossos queridos telespectadores entenderem que realmente tem problema. Mas esse problema tem que ser resolvido, no meu entendimento, de hoje, pode ser que eu me convença, estou achando difícil, que tem que ser resolvido fatiado. Vamos então tratar do problema da neutralidade numa lei específica para tratar da neutralidade do acesso à internet com os provedores de conexão, que são as grandes operadoras de telecomunicações, em princípio. Então, vamos tratar disso. A justiça tem problemas para interpretar conteúdo de informação, ou acessar, saber como... Vamos estabelecer regras para dar à justiça, por lei, os instrumentos. Aliás, não estaríamos inventando nada. Nós tivemos uma CPI, Molon, a CPI foi das drogas, não, da pedofilia, que estabeleceu regras no mundo real, né? No mundo real estabeleceu regras para criminalizar esse assunto que é muito comum na internet, existe muito, que é a pornografia infantil na internet. Então, isso foi acertado sem problema de fazer regulamentação. Então, essa é a minha dúvida. A lei restringe sempre, cria deveres e obrigações e traz atrás dela um punhado, centenas, se não milhares de projetos de lei tentando modificar aqueles artigos. Aí nós vamos começar com uma lei de princípio, aí já no ano que vem vai caindo, e tudo que precisa colocar hoje na internet, que eu estou vendo, eu li o relatório exaustivamente, o relatório muito bem feito, aliás, eu cumprimento o deputado Molon, ele debruçou em cima desse assunto, ele estudou a matéria, mas é muito complexo e vai ser difícil estabelecer essa regra. Parece que o deputado Molon discorda da posição. O senhor acha que tem que ter uma lei básica de princípios e o resto ficar fora? Porque eu vi um editorial da Folha de São Paulo essa semana que eles falam que o senhor deveria ter abordado a questão dos direitos autorais. Quer dizer, tem questões que o senhor deixou de fora intencionalmente. Como é que o senhor vê essa questão? Perfeito. Então, primeiro, respondendo a essa questão de fundo que o deputado Aroldi coloca com muita clareza a posição dele, deve o Congresso Nacional fazer uma lei sobre a internet ou não? Essa é uma pergunta de fundo que faz sentido. Quem respondeu melhor essa pergunta, a meu ver, foi o pai da internet, um físico britânico chamado Tim Berners-Lee, que foi quem possibilitou, através de criações suas, que a internet funcionasse. Ele disse, olha, quando nós criamos a internet, não era necessária uma lei de fato. Mas hoje em dia nós precisamos de leis nos países para proteger a internet tal qual nós a criamos, ou seja, para ela continue sendo o que ela é. Porque práticas de mercado colocam em risco a própria essência da internet. Ou seja, ao quebrar a neutralidade, se estará criando uma outra coisa, não a internet. A internet é um lugar onde eu acesso o que eu quero, onde ninguém escolhe o que eu vou acessar, onde o que eu baixo vem com a mesma velocidade independente de onde venha ou do conteúdo que seja. Agora, as empresas de telecomunicação estão querendo acabar com isso para aumentar seus lucros. Como? Por exemplo, querendo gerenciar o tráfego. Quando o deputado Aroldi digitar lá para assistir um vídeo, eles querem poder reduzir a velocidade porque o vídeo é pesado, vai atrapalhar a rede. Só que o deputado Aroldi paga por 10 mega, ele quer ter os 10 mega dele independente do que ele acesse. E não que se tenha garantido os 10 mega apenas para e-mail, mas se ele fosse assistir um vídeo, cair a banda dele. Enfim, são coisas como essas que a gente tem que proibir. Fazer uma lei fatiada, veja bem, nós poderíamos fazer. Só que o principal tema, que é o tema da neutralidade, foi o tema com o qual você abriu o programa, é exatamente esse tema que emperra a aprovação do projeto. E ele é o coração do projeto. Então, se nós formos tirar a neutralidade, o que será o Marco Civil? Uma regra geral de liberdade de expressão? Que essa é uma das propostas que está sendo feita, né? Retirar a neutralidade do projeto. Sim, mas aí eu acho que... Aí é matar o projeto. Não, mas eu, na realidade, a minha dúvida é se não devemos matar mesmo o projeto. Porque nós temos uma internet livre, como foi criada, e nós temos na internet o sistema bancário todo movimenta a conta para cima. Claro que tem problemas de hackers, tem problema de uma série de problemas, mas são todos superados no entendimento dentro dos agentes que operam na própria internet. Então, o sistema bancário está na internet, imposto de renda está na internet, e eu tenho a maior confiança de deixar lá. Existem proteções, firewalls, que você protege essas informações e há sempre um entendimento. Mas, deputado, então, isso que o deputado deu como exemplo, acontece.
O quê? Claro que acontece. A velocidade Cai, que eu compro nem sempre é a que me é fornecida. Não, isso acontece no 3G, você Eles compra uma velocidade de banda larga. Do que a gente paga, isso já é uma Mas coisa... Mas o que isso tem a ver com a internet? Isso tem que ser regulado pela Anatel, fazemos uma lei, vamos regular com a Anatel, vamos proteger e vamos garantir essa isonomia. Então, essa é uma... A Anatel pretende ela mesma, a Anatel também acha que ela mas eu gostaria de continuar um pouquinho. Pois não. Então, veja, se tirar essa parte, mata o resto. Eu acho que pode matar o resto. O resto está funcionando bem. Por que fazer uma lei para a internet agora? Mas, então, vamos refletir sobre essa afirmação, tirar o resto. O que é o resto? Vamos falar dos 3 pontos. Né? O Marco Civil é neutralidade da rede, proteção à privacidade do usuário e garantia da liberdade de expressão. São essas 3 coisas. Então, vamos ver as outras 2. Proteção à privacidade. Tem provedor de conexão no Brasil que já fez contrato com empresa proibida de atuar na Europa, que vem aqui, por exemplo, grava toda a navegação do deputado Harold, a sua ou a minha, sem que a gente saiba, ou seja, guarda todos os registros de tudo que o deputado Harold clicou, baixou, viu, leu, escreveu, acessou, analisa a navegação dele e vende para marketing dirigido sem que sequer ele saiba. Isso deve ser permitido? Eu entendo que não. Eu entendo que, pelo menos, eu tenho que, como consumidor, ser consultado se eu permito ou não. E nós estamos dizendo, no Marco Civil, isso é proibido. Não pode grampear a navegação dos usuários, salvo ordem judicial, para fins de investigação. Então, outro caso de uma lei específica para isso, objetiva. Esse é outro problema das telefônicas, percebe? Está vendo? É um caso de uma outra lei específica. Vamos tratar desse problema, porque nós já temos a legislação do lado de cá que funciona. Vamos adaptar essa legislação, como eu dei o caso do exemplo da pornografia infantil, para o caso da internet. Bom, e a gente vai fatiar o programa. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já já.